Boa tarde. A aprendizagem do aluno incluso vai além das paredes da sala de aula, além do planejamento do professor e até dos seus saberes muitas vezes. E para ir além da docência da sala de aula, eu hoje estou aqui com a Marluce, que é psicopedagoga, e vai conversar um pouquinho conosco sobre a experiência dela, tanto na formação, como também em tratamento e trabalho com crianças de inclusão. Ela frequenta inclusive as escolas e tem bastante para repartir conosco aqui. Boa tarde, Marluce. Boa tarde. Marluce, quando se fala ou se lê sobre Vygotsky, ele fala de uma região proximal do desenvolvimento. Ele fala que o meio, ele fala então que a criança, ela depende dessa região para a aprendizagem. O que representa essa região proximal de desenvolvimento para o aluno incluso? É muito importante, né? Porque toda a interação ajuda a criança a fluir na aprendizagem. Então, Vygotsky, ele acredita que o desenvolvimento humano e a aprendizagem, ela só ocorre quando o indivíduo interage com o meio, né? Então, a criança, ela já é um ser social, que ela nasce num ambiente social, que é a família, que é a sua primeira interação com o meio físico e social. E, posteriormente, vem a escola complementar essa socialização e essa aprendizagem. Pelo que tu disseste, Marluce, os pontos afetivos e sociais estão garantidos nessa interação do aluno incluso com o aluno da sala de aula regular. Agora, com relação à aprendizagem, o professor, eu sei que é o mediador nessa situação. Como que o professor pode fazer isso acontecer? E é possível que haja aprendizagem ainda para o aluno incluso, além desses avanços sociais e afetivos? Eu acredito que para o aluno, a criança, né, fluir no processo de aprendizagem, nessa questão de aprendizagem mais conteudista, formal da escola, é preciso que os sistemas de ensino assegurem todo um currículo, métodos, uma organização de ambiente, de sala de aula, tudo adaptado às condições e necessidades dessas crianças inclusas. Então, essa criança, ela necessita de acessibilidade, tanto em questões de tecnologia assistiva, uso de tablets, materiais adaptados para as mãos, para a escrita, quanto o mobiliário da sala de aula, né, adaptado conforme a necessidade dessa criança. E também outra questão muito latente, na questão de inclusão, que esse processo de mediação do professor no ensino, no processo de ensino-aprendizagem, é importante que o professor saiba o histórico desse aluno, qual é a deficiência ou a dificuldade de aprendizagem dele, né? Saiba das suas habilidades, das suas dificuldades, da sua funcionalidade, o que ele consegue ou não fazer. Toda a adaptação é um meio para a aprendizagem. E um currículo adaptado é a garantia de inclusão de uma criança numa escola de ensino regular. Como deve ser feita a avaliação desse aluno incluso? Ela deve ser diferenciada, né? O professor, ele deve avaliar todo o percurso do aluno ao longo do ano letivo, o que foi trabalhado com esse aluno, os trabalhos em grupos, né? Fotos, vídeos, os portfólios. E essa avaliação, ela é muito mais qualitativa do que quantitativa, né? Ela não tem objetivo de classificar, de promoção, de retenção, nada disso, né? Ela tem que avaliar o aluno conforme o desenvolvimento dele ao longo do ano. Tu falaste em retenção. No caso, o aluno incluso, ele obrigatoriamente é promovido ou ele pode ser retido se for o melhor, se assim se entender, né, dentro das pessoas que estão trabalhando com ele? Eu, particularmente, eu não concordo muito com a questão da retenção do aluno incluso, né? Independente da deficiência ou da dificuldade de aprendizagem. Porque essa retenção, acredito que prejudica muito o aluno nas questões de frustração, ele se sente frustrado por rodar, ele se sente também com a autoestima muito baixa, porque esse aluno, muitas vezes, ele não vai conseguir dar conta das questões conteudistas, né? E eu acho que o professor ele tem que valorizar nesse aluno incluso muito mais a questão da aprendizagem social, das convivências, das trocas, do que essa questão mais conteudista. No caso afetivo, no caso do aluno incluso, ele fala mais alto. Então, nesse caso, o ideal seria que ele acompanhasse a turma. Não há prazos para aprender na educação inclusiva, né? Porque toda criança tem o seu tempo, a gente deve respeitar o tempo de aprendizagem de cada um. Uma outra coisa que é bem colocada é a questão do monitor.
Na tua experiência, o que tu achas? Em que momento esse monitor deveria fazer parte do processo e qual é o papel dele? O monitor, eu acredito que seja um profissional muito importante dentro do contexto escolar. Ele que vai tornar acessível, né, esse currículo e essas atividades adaptadas. E também a função dele vai depender muito da deficiência e do comprometimento da criança. Se ele vai precisar também lidar com as questões de funcionalidade da criança, em relação à alimentação, a ajudar na linguagem, na locomoção da criança, ou em aspectos sociais e comportamentais. Além de todas aquelas questões cognitivas para ajudar a criança a realizar as atividades pedagógicas, né? Então, é ele que vai ajudar a criança a se perceber como ser social atuante no mundo. Né? E aí, aos poucos, gradativamente, essa criança vai desenvolvendo autonomia para conseguir realizar as atividades dentro da sala de aula. No caso do aluno incluso, é um trabalho multidisciplinar, né? Com certeza. São várias pessoas trabalhando para que isso aconteça e a importância do trabalho do professor, nesse caso, que é o que vai mediar tudo isso, né? E vai permitir que as coisas aconteçam. Teu ponto de vista, assim, como psicopedagoga que tem visitado as escolas, tem participado de vários processos de inclusão, tu entendes que a inclusão está acontecendo nas escolas? Eu vejo que a inclusão ainda ela caminha em passos lentos, né, dentro das instituições de ensino. Principalmente, assim, na questão de adaptações de currículo, né, de elaboração de PDI, que é um plano de desenvolvimento individualizado para cada aluno com deficiência ou dificuldade de aprendizagem, né. Eu acredito que seja necessária uma reestruturação do projeto político-pedagógico da escola em relação à educação inclusiva, né. É importante as escolas terem acesso acesso a uma professora de AEE, né, desse atendimento educacional especializado, que as crianças consigam também participar, né, desse atendimento fora do horário, né, da sua aula. E também muitas crianças ainda não têm monitoras na sala de aula, então dificulta o processo de aprendizagem delas e o rendimento escolar não é tão bom quanto uma criança que tem esse acompanhamento, né? E é muito importante que o professor se conscientize que ele precisa adaptar o currículo conforme as necessidades dessa criança, precisa conhecer mais essa criança, né? Suas particularidades, o que ele já sabe, o que ele ainda precisa aprender, né? E sempre realizar formações continuadas em relação à formação, à educação inclusiva. Eu acho que é muito importante o professor ter essa abertura, né, para sempre querer aprender cada vez mais. É uma aprendizagem, é uma troca, né? Sim, com certeza. E eu acho que, na realidade, o professor ele tem que se dispor a fazer essa troca, sim, né? Porque o que vai acontecer? Ele vai crescer como pessoa, como profissional, e vai estar explorando ao máximo as potencialidades dessa criança, que é o que se quer, né? Com certeza, cada criança é diferente de outra criança, então, mesmo que tenha a mesma deficiência, a deficiência do Joãozinho não é igual à deficiência da Mariazinha, então são diferentes, né? Então, em cima dessa criança, das suas necessidades, do que é muito particular nela, que a gente vai trabalhar e construir um currículo para que ela consiga crescer, né, como em conhecimentos, crescer na questão social, na questão afetiva, porque a gente pensa na criança, no desenvolvimento e na aprendizagem dela. Esse é o foco principal do trabalho pedagógico. Então, é preciso que o professor se conscientize de tudo isso, dessa cooperação entre essas pessoas, esses profissionais, para que ele consiga construir um currículo muito bem elaborado para essa criança e conseguir contemplar todas as necessidades da criança dentro dessa educação inclusiva. É essa proximidade, né? Estarmos próximos do nosso aluno, seja ele incluso ou não, conhecendo as suas necessidades, adaptando o nosso plano, o nosso planejamento, justamente porque ele visa contemplar e desenvolver a autonomia de cada uma das crianças que estão na sala de aula. Então, é nesse desafio que nós continuamos, tanto com inclusão, como com as nossas aulas regulares, tentando nos aproximar das dificuldades do nosso aluno, fazer com que ele cresça sempre de um determinado estágio para mais e que ele possa ser a pessoa que a nossa sociedade espera, né? Participativo, aquela pessoa que vai fazer diferença entre os grupos que participaram.
Até o nosso próximo encontro.